Vai dar prosseguimento no trabalho, nosso Deus, nessa noite, amém? Hoje receberam com palmas de vitória para Jesus. Graças a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem tem essa paz pode aplaudir o Senhor, ele merece. Graças a Deus. Irmão, sem perda de tempo, aleluia, eu quero fazer uma oração e vamos já receber o cooperador Josenildo, Josenildo, ele que vai trazer a palavra. E a palavra de Deus, ela é poderosa para nossas vidas. Então você que veio ouvir a palavra, creia nesta noite, na tua bênção, na tua vitória, pelo poder da palavra do Senhor. Levante as suas mãos e diga comigo assim: Senhor Jesus, eu creio que nesta noite o Senhor tem uma palavra para a minha vida, e eu tomo posse da minha vitória através da tua palavra. Usa o teu servo com muito poder e autoridade e fala comigo, amém e amém. Vamos receber o servo de Deus batendo palmas e glorificando a Jesus. Pode bater palmas e glorifica Jesus, ele merece. Aleluia, glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Também os irmãos que estão esta noite acompanhando a larga distância, eu quero saudar com a mesma paz. Aleluia, glória a Deus. Agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Quero convidar os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias. Aleluia, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. E agradeço a Deus por esta oportunidade que Deus está nos dando de estar aqui, buscando ao Senhor, quando a Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto ele pode ser achado, aleluia, invocado enquanto ele está perto, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías entregava uma mensagem de Deus dizendo: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aleluia, glória a Deus. 1 João capítulo 2, versículos 15, 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Alamandarai, lamandacala, baixanda, rébia. Aleluia. Eu quero fazer mais uma oração junto aí com o pastor Miguel. Aleluia. Quero aleluia, fazer a junção, na hora. Deus Todo-Poderoso, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te agradeço por esta oportunidade, meu Deus, de estar aqui na tua casa.
Oh, meu Deus Todo-Poderoso, eu sei que para o Senhor não há impedimento para operar na vida, meu Pai, do ser humano. Ah, meu Deus, a barreira é o Senhor que quebra. Oh, meu Pai, o laço é o Senhor que desmancha. Oh, Senhor, o nó é o Senhor que desata. As sobras do maligno é o Senhor que desfaz. As enfermidades é o Senhor que toca e repreende as enfermidades. Oh, meu Pai, a fúria do inimigo é o Senhor que abate com teu sangue. Então vem agora encontro desta pessoa. Oh, meu Pai, vem agora ao nosso encontro. Oh, meu Pai, vem com tua mão que foi, aleluia, furada na cruz do Calvário. Meu Deus, vem lavando agora luz com teu sangue. Vem lavando agora com o poder do teu sangue. Vai repreendendo, meu Pai, a obra maligna. Vai tocando na vida desta pessoa que carrega uma enfermidade do corpo dela. Oh, meu Deus Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor pode curar, se for da tua enfermidade, da tua vontade, curar esta enfermidade agora. Então, meu Pai, se é da tua vontade curar, não deixa essa enfermidade prevalecer, não deixa ela permanecer. Meu Deus, toca agora nela para sair agora, toca agora, meu Deus, dela para cair por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Vai tocando, vai operando, vai agindo, meu Pai, com o toque da cura. Vai tocando, meu Deus, agora, meu Deus soberano, nesta vida desta pessoa. Vai repreendendo a obra maligna que está contra a vida desta pessoa. Vai repreendendo a chubiri, vai repreendendo a chubiri agora. Vai repreendendo surigloma, vai tocando, meu Deus. Ah, meu Deus, é onde o ser humano não pode agir, onde o ser humano não pode tocar. Vai tocando, vai agindo, vem trazendo, meu Pai, a vitória para a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. O tema da mensagem é os pecados das redes sociais. Aleluia. E da mídia televisiva. Glória a Deus. Este é o tema da mensagem de hoje. Aleluia. E o profeta João recebeu este ensinamento da parte de Deus. Ele teve que repassar através desta carta. Aleluia. Deus usou ele para dizer para o povo daquela época, era para a igreja do Senhor daquela época. Aleluia. E aqui diretamente no livro, na carta de João, 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 17, ele diz para a igreja daquela época não amar o mundo, nem o que no mundo há. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas, irmão, qual é esse tipo de mundo? Pois a Bíblia fala no Salmo 24, aleluia, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Pois, aleluia, quando, aleluia, o salmista fala sobre esse tipo de mundo, nesse sentido da palavra, ele está falando das pessoas, aleluia, que moram na face da terra, que habitam aqui, aleluia. E também nós lemos em João capítulo 3, versículos 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Quando João está falando deste tipo de mundo, no sentido da palavra, ele está falando das pessoas que moram aqui. Mas quando, aleluia, João aqui na carta está dizendo
capítulo 2, versículo 15, que nós não devemos amar o mundo, ele está se referindo ao mundo de pecado, ao mundo de iniquidade, ao mundo de injustiça, de concupiscência. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele dizia: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Por quê? Porque se algum crente daquela época, se voltasse para as coisas do mundo, ou para amar o mundo e as coisas do mundo, que era o pecado daquela época, que existia, que permeava, que dominava o mundo, aleluia, o amor do Pai não estaria nesse crente. Aleluia. E ele diz no versículo 16: porque o que há no mundo, aleluia, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. O que era que, aleluia, Deus queria? Deus queria que a igreja tivesse comunhão, aleluia, com Deus, aleluia, e não com o mundo. Por quê? Porque as coisas do mundo, ela afasta o crente da presença de Deus, ela deixa o crente, aleluia, despido espiritualmente diante de Deus. O que foi que aconteceu com o filho pródigo? Aleluia, antes de ele sair da igreja, ele foi, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, ele amou o mundo. Foi por isso que o filho pródigo abandonou a casa do Pai, que simboliza a igreja. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E é por isso que Deus não quer que a igreja, aleluia, esteja nas redes sociais, ou prostrado diante da mídia televisiva. Por quê? Porque elas transmitem somente as coisas mundanas. Aleluia, estão lá, aleluia, as coisas que desagradam a Deus. Aleluia, claro que Deus não vai gostar de um crente prostrado diante de uma TV, assistindo uma novela. Primeiro porque, aleluia, a novela, ela é mentira. Aleluia, e o diabo é o pai da mentira. Aleluia, e também porque as cenas que passam lá não são adequadas para quem quer ter comunhão com Deus, para quem quer ter, aleluia, uma vida de santificação. Quantos crentes, irmãos da igreja, se prostram diante de uma televisão, aleluia, sabe que eles gostam muito de assistir um jogo de futebol, eles gostam muito de assistir um filme, eles gostam muito de assistir uma luta livre. Ah, meu Deus, mas Deus não está se agradando destas coisas que a igreja, aleluia, está fazendo. O evangelho não é o evangelho de porta larga, mas é o evangelho de Jesus Cristo, é o evangelho de porta estreita, que aquele que quer seguir a Jesus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, tem, aleluia, que renunciar a si mesmo. É exatamente isso, irmão, renunciar a si mesmo. O que é se renunciar a si mesmo? São as coisas que não agradam a Deus, são as coisas que o ser humano pode ter nele, mas que não agradam o Espírito Santo de Deus. Aleluia, para o homem, para o crente poder, aleluia, tomar a cruz dele e seguir Jesus continuamente, não tem outra maneira, aleluia, a não ser ele, aleluia, negar a si mesmo primeiramente. E aí você já se negou a si mesmo. Porque se você já se negou a si mesmo, ainda está diante de uma televisão, assistindo o homem com uma mulher se beijarem, o marido trair a esposa trair o marido. Se você ainda está aí aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, aí nas redes sociais, aleluia, glorificado seja
certeza. Aleluia, eu tenho uma mensagem para te dizer. Você ainda não renunciou a si mesmo. Alamanda cais, tuque bláfia. Aleluia, as inclinações pecaminosas que estão na mídia televisiva e nas redes sociais têm alastrado a terra. São quase 120 países que utilizam as redes sociais hoje. Aleluia! E eles estão se inclinando para as coisas pecaminosas. Mas quando, aleluia, Salomão, ele, aleluia, abençoou o povo, após orar pelo povo no dia da dedicação do templo, Salomão, ele, aleluia, estende a mão e ora assim para Deus, dizendo, em 1 Reis capítulo 5, versículo 58, que era para Deus inclinar a ele o coração deles, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, e não somente para Deus, mas também para os mandamentos, aleluia, para que eles andassem em todos os caminhos de Deus, para guardarem os mandamentos de Deus e os seus juízos, aleluia, que Deus tinha ordenado a seus pais, glorificado seja o nome do Senhor. É isso que Deus quer, que não nos inclinemos para o mundo, mas para as coisas de Deus. O salmista dizia no Salmo 119, versículo 36, inclina o meu coração a teus testemunhos e não a cobiça. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, se nós formos ver o que se passa na mídia televisiva, nas redes sociais, a mídia da televisão em si, as redes sociais estão cheias das obras da carne. Se você for conferir comigo, você vai dizer que eu estou certo. Quais são as obras da carne? Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, o apóstolo Paulo, ele vai listar, aleluia, as obras da carne que passam lá na televisão, que passam lá no jornal da televisão, aleluia, que você recebe através de mensagem, aleluia, nas redes sociais, que você olha, assiste, visualiza lá no YouTube. Quais são, irmão Nildo? Eu vou te dizer esta noite. Aleluia. Aleluia. Porque as obras da carne, diz o apóstolo Paulo, são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, e tem muita heresia mesmo. Tem muitos que usam as redes sociais para pregar heresia, tem muitos que usam o YouTube para pregar heresias. Não termina por aí. Invejas, homicídios, como tem, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Alabacomida suriclama vadai. Aleluia, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Se nós formos ouvir o que o apóstolo Paulo diz sobre os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, aleluia, em Gálatas
Gálatas capítulo 5, versículos 16, 17, 18, 22 ao 25, nós vamos ver que o fruto do Espírito, ele é contrário às obras da carne. Aleluia! E o apóstolo Paulo dizia, para que, aleluia, o crente, os gálatas, andassem em espírito, para que eles não satisfizessem a concupiscência da carne. Por que ele dizia isso? Porque, segundo ele dizia, a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Como milita, irmão? Eles lutam um contra o outro. Alabacomítria, alamandocóvias, eles se opõem um ao outro. Não tem como eles andarem juntos, não, de forma alguma. Assim como não tem o fogo e a água dividirem o mesmo espaço. Alamandacai, lamandarai. Aleluia. O apóstolo Paulo dizia, se eles fossem guiados pelo Espírito, aleluia, eles não estariam debaixo da lei. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, disse o apóstolo Paulo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantas coisas estão nas redes sociais. Aleluia. Em 2 Timóteo. Aleluia. O apóstolo Paulo, aleluia, levando uma mensagem para Timóteo através da, aleluia, segunda carta a Timóteo. Porque também na mídia televisiva, nas redes sociais, a paixão da juventude, ela se alastra, ela domina. Mas o apóstolo Paulo dizia para Timóteo, aleluia, para que ele fugisse, aleluia, dos desejos da mocidade, aleluia, e ele não seguisse os desejos da mocidade. Mas o conselho do apóstolo Paulo para Timóteo era que ele seguisse, aleluia, a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que com um coração puro invocavam o Senhor. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia também nos fala, aleluia, que através das redes sociais, através da mídia televisiva, o mundo está, aleluia, dentro da igreja, e a igreja está no mundo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nas redes sociais, na mídia da televisão, aleluia, Satanás transmite a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia fala, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, disse Jesus. Aleluia, quando, aleluia, eu era da IPDA, aleluia, quando eu tinha, aleluia, um aplicativo WhatsApp, eu vi, aleluia, eu cheguei a receber mensagem mundana, cheguei a receber, aleluia, as coisas de Deus misturadas com as coisas mundanas. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia, aleluia, ela fala que nós temos que nos santificar, espírito, alma e corpo. Aleluia, o apóstolo Paulo estava falando em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Ele, aleluia, não estava presente lá com os irmãos romanos, mas ele enviou esta carta dizendo, aleluia, para os romanos, que pela compaixão de Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, eles, aleluia, apresentassem os corpos deles como sacrifício, aleluia,
aleluia, vivo, justo, santo e agradável a Deus, que é, aleluia, um culto racional da igreja. Irmão, ele falava para os crentes da época apresentarem os corpos deles a Deus em sacrifício. Aleluia, o que é o corpo, irmão? O que é que faz parte do corpo? Quais são os membros do nosso corpo? A nossa mão, os nossos olhos, a nossa boca, os nossos pés, a nossa língua, aleluia, a nossa cabeça fazem parte do nosso corpo. O apóstolo Paulo dizia não, para que eles não se contaminassem com o mundo, e no versículo 2 do capítulo 12, ele dizia: e não vos conformeis com este mundo, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele dizia isto para a igreja, aleluia, daquela época, para que a igreja não se conformasse, aleluia, com o mundo, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mas para que eles se transformassem pela renovação do entendimento deles. O que é entendimento? É a mente do ser humano, aleluia, para que eles se renovassem eles se transformassem pela renovação do entendimento, aleluia, deles, aleluia, para quê? Para que eles experimentassem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Com tudo que você está vendo aí na televisão, nas redes sociais, será que você ainda está oferecendo o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Com certeza o apóstolo Paulo, pelo que ele está dizendo, não, pelo que a Bíblia está dizendo, com certeza, de maneira nenhuma, não, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E o profeta Isaías teve uma revelação profética para que ele passasse para o povo de Israel. Em Isaías 33, versículos 14 e 15, ele diz para o povo daquela época: os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Aleluia, dizia Isaías. Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Ele estava dizendo assim: quem é, aleluia, o ser humano que vai habitar com Deus? Porque o fogo consumidor e as labaredas eternas, aos que, aleluia, o profeta Isaías está mencionando, se referindo aqui, é o próprio Deus. Era mesmo que ele dissesse: quem é que vai habitar com Deus eterno? Quem é que vai habitar com Deus eterno? Aleluia, no versículo 15, ele dizia assim: o que anda em justiça, o que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. O apóstolo Paulo dizia para o povo apresentar-se a Deus como sacrifício vivo, justo, santo, agradável a Deus. Isaías dizia para que eles andassem em justiça. Quando ele fala andar em justiça, ele fala da maneira de viver do crente. Aleluia! Que quem vai habitar com Deus é aquele que anda em justiça. Fala sobre o proceder, a maneira de viver do crente. Aleluia! E aquele, aleluia, que fala com retidão. Ele estava falando, quando ele falava aquele que fala com retidão, ele está falando sobre um dos membros do nosso corpo, que é a boca.
do Senhor, quando ele fala, aleluia, que aquele que habitaria com Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que, aleluia, fechar os ouvidos para não ouvir falar de sangue. Ele está se referindo também a um dos membros do nosso corpo, que é a nossa boca, aleluia, que fecha os olhos para não ver o mal. Ele estava falando também sobre o membro do nosso corpo, aleluia, que, aleluia, nós não devemos com eles ver o mal. Aleluia. O apóstolo Paulo mandava os crentes apresentarem o corpo deles como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. O que é culto racional? É o culto da mente, do entendimento. Como é que eu vou, aleluia, saber, irmão, se eu estou servindo a Deus? Com meu culto racional, estou cultuando a Deus. Com culto racional, aleluia, você entende a Bíblia, você sabe a maneira que Deus está falando, aleluia, Deus já falou contigo para te abandonar as vestes mundanas, abandonar a saia rachada, abandonar a saia curta, abandonar a blusa, aleluia, sem manga, aleluia, abandonar o short, e mesmo assim você ainda está usando, você vai estar, aleluia, cultuando a Deus com culto racional. Mas no momento que você, aleluia, entende que isso é que Deus quer da tua vida, você então passa a dizer: eu não vou usar isso porque Deus não está se agradando, então eu vou lançar fora, aleluia, eu não vou mais usar as redes sociais porque Deus não está se agradando. Você já começa, aleluia, a adorar a Deus, aleluia, a oferecer a Deus o teu culto racional, aleluia, quando você, aleluia, abandona, aleluia, um jogo de futebol na televisão, aleluia, um filme, aleluia, de gala na televisão, ou de ação no teu celular, você vai dizer: eu sei que não se agrada disso, então eu vou abandonar. Então você já está apresentando o teu corpo a Deus como um sacrifício vivo, justo, santo e agradável a Deus, que é o teu corpo racional. Se assim, irmão Nildo, se isto é verdade, então eu não estou cultuando a Deus com meu culto racional. É uma oportunidade esta noite que Deus está te dando para mudar, para abandonar o pecado, para te renunciar a ti mesmo, tomar a tua cruz e seguir Jesus continuamente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E versículo 15 de Isaías 33, ele fala sobre a boca. Aleluia. Falar com retidão, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Quantos por aí estão usando as redes sociais para falarem mal dos outros? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Mas o profeta Isaías dizia para o povo da época, no capítulo, aleluia, 50, aleluia, e 9, versículo 3, parte B, dizendo: aleluia, os vossos lábios falam falsamente, aleluia, e a vossa boca e a vossa língua pronuncia perversidades. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. O apóstolo, aleluia, o profeta, aleluia, Isaías está se referindo a um dos membros do nosso corpo, a nossa boca, ou a dois membros do nosso corpo, a nossa boca e a nossa língua. E nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, fala sobre a boca. Aleluia, e também no versículo 15, a parte A, aleluia, o que anda em justiça e fala com retidão. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Em Salmo 15, versículo 1, 2 e 3, diz a Bíblia Sagrada, aleluia, sobre a nossa, aleluia, glorificado
glorificado seja o nome do Senhor. O falar do crente no Salmo 50, versículo 19, aleluia, o salmista diz: soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Aleluia. A Bíblia em Isaías 52:3 diz: destruirás aqueles que proferem a mentira. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala, aleluia, também, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, sobre, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, tapar os ouvidos, para não ouvir falar de sangue. Isso é uma das coisas que Deus muito se desagrada e rejeita na vida do crente. Aleluia. Ouvir falar de sangue. Aleluia. As redes sociais. Aleluia. Através de uma mensagem das redes sociais. Porque nas redes sociais há muitos homicídios. Aleluia. Na televisão há muitos homicídios. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Estão cheios. Mas hoje as pessoas, até mesmo os crentes, eles sentem prazer em, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, compartilhar uma mensagem de homicídio, compartilhar uma mensagem de crime, compartilhar uma mensagem de violência, compartilhar uma mensagem a qual está contendo um mal nela. Aleluia, até mesmo os crentes, eles gostam disso, eles têm prazer nisso. Mas a Bíblia fala, Isaías, usado por Deus, diz que esse que faz tal coisa não habitará com Deus de jeito nenhum, de maneira nenhuma, não subirá no momento do arrebatamento da igreja. Aleluia, por quê? Porque não está santificando o corpo. Porque, irmão Milton, ele não está santificando o corpo. O que é que ele usa para compartilhar uma mensagem no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais, uma mensagem de crime, de homicídio, de violência? Aleluia. Ele usa os dedos, as mãos, a boca, que são os membros do corpo. Aleluia. Dessa maneira, ele está desobedecendo o que Deus está mandando na Bíblia, o que Deus está falando. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Se uma pessoa, ela recebe uma mensagem, ou aleluia, um vídeo sobre homicídio, ou uma mensagem sobre o homicídio, no seu celular, no seu grupo, no seu WhatsApp, ou no seu Facebook, nas redes sociais, aleluia, se ela tiver 500 pessoas, aleluia, no seu WhatsApp, nos seus contatos, ou no seu Facebook, e ela for lá e compartilhar essa mensagem, você vai ver como o mal se alastra tão rapidamente, como o mal, aleluia, se espalha tão rapidamente, através das redes sociais. Uma mensagem de sexo, uma mensagem de pornografia, aleluia, também se alastra muito rapidamente, através das redes sociais. Aleluia, Satanás tem tido êxito através das redes sociais, mas Deus está falando esta noite sobre os pecados das redes sociais e da mídia televisiva. Para quê? Para que você não continue. Para quê? Para que você abandone. Para quê? Para que você saia, aleluia, dessa barca furada, aleluia, dessa coisa que não agrada o Espírito Santo de Deus. Irmão, é verdade, eu estou nessas coisas, eu estou nessas obras que contradizem as obras do Espírito. Aleluia, então te reconcilia com Deus, volta para Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor esta noite. O apóstolo dizia em 1 Coríntios capítulo, aleluia, 6, versículos 19 e 20, desta maneira, aleluia, glória a Deus, para o povo, aleluia, de Corinto, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus falando com o povo de Corinto, o apóstolo Paulo dizia,
Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Desta maneira, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, aleluia, porque fostes comprado por bom preço. Dizia o apóstolo Paulo desta maneira: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, irmão, aleluia, as pessoas estão contaminando o corpo e o espírito, mas o teu corpo não pertence a ti mesmo, o teu espírito não pertence a ti mesmo, o teu corpo pertence a Deus, o teu espírito pertence a Deus. Então glorifica a Deus no teu corpo, glorifica a Deus no teu espírito também. Alamanda calamanda camandara shuricaba soricalama. Alamando camadastu que menegastebe. Está na hora de voltar, né? Aleluia, do caminho que não tem volta. Nesta noite, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo dizia, para que era que o apóstolo Paulo dizia? Para que o povo, aleluia, oferecesse a Deus o corpo deles como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que era o culto racional da igreja, é o nosso culto racional, para que o povo não se conformasse com o mundo. Aleluia, para que era isso? Para que o povo experimentasse qual era a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, e nós não temos como saber o gosto de uma comida, aleluia, tão boa do restaurante ou da nossa casa, se nós primeiro não, aleluia, comemos um pouco. Então não tem como o crente saber, ou o ser humano saber, se a vontade de Deus é boa mesmo para ele, se ele não experimentar. Por isso o apóstolo Paulo dizia, tinha que experimentar a vontade de Deus. Então, se você experimentar a vontade de Deus, aleluia, com certeza você vai querer permanecer na presença do Senhor. Aleluia, eu tenho aqui, irmão, muita coisa para falar, mas só aqui Deus me permite. Alamanda Cássia, mas tem pessoas que estão ouvindo que a vida deles está contrária à palavra que falou Deus esta noite. Pessoas que a vida deles está fora desses padrões que eu falei aqui esta noite. Aleluia. Aleluia. E se alguém quiser esta noite voltar para Jesus, fazer um concerto com Deus, aleluia, eu não vou orar. Eu vou repassar já para o pastor Miguel, porque até aqui Deus me permite falar. Eu não vou ultrapassar daqui, mas eu já agradeço a oportunidade que Deus nos deu esta noite. Aleluia, receba o pastor Miguel com as palmas que glorificam o nome do Senhor. Mais forte as palmas para Jesus, irmão. Que palavra, né? Palavra poderosa, revelada. E você não sai desta noite, deste lugar inocente, né, meus irmãos? Porque Deus falou e revelou a sua palavra. E é deste jeito, o caminho do céu é estreito. O homem tem que renunciar e deixar a bagagem do pecado e enveredar por este caminho. Por isso Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esta é a oportunidade de você fazer esta renúncia e esta entrega da sua vida a Jesus. Tem alguém para reconciliar, aceitar Jesus, fazer um concerto com Cristo? A oportunidade é propícia para você tomar a sua decisão. Não tem ninguém? Aleluia! Eu quero chamar uma pessoa que me revela o Espírito de Deus, aquele que não se engana. O Senhor, aleluia, tem um grande zelo por tua alma, e Ele te revela nesta noite, pois o inimigo está armando, arquitetando um laço contra a tua vida, e se esta pessoa crê, Jesus joga por terra e te dá o grande livramento. Amém? Dentro de poucos dias,
Satanás já estava com seu laço, a sua armadilha contra a tua vida, e Jesus te trouxe hoje aqui para te dar um livramento, se você crê. Onde está esta pessoa? Eu quero orar em teu favor. Se você crê na revelação e no livramento de Jesus Cristo, você quer a bênção, poderia chamar também, não? Você, irmã, vem aqui, eu quero fazer uma oração em teu favor. E eu quero que a igreja ore comigo por esta mulher, que Jesus está jogando por terra um laço do inimigo, um projeto de Satanás contra a vida dela. Você crê, irmã? Então fecha os teus olhos, vamos orar. Jesus, há poder no teu nome, há poder na tua palavra, e o Senhor usou o teu servo para pregar nesta noite. Eu sei que o diabo está desesperado, mas ele já é derrotado pelo poder que há no teu nome, pelo poder que há no teu sangue. Que não seja a minha mão, porque a minha mão é fraca, mas as tuas mãos que é poderosa e forte para derrotar a Satanás. Espírito de morte que está cirandando os passos desta mulher, toca do alto da cabeça até as plantas dos pés agora, e vai queimando. Jesus, manda fogo do céu, em nome de Jesus Cristo. Pomba gira que está lutando contra a vida dela, para destruir. Olha o sangue de Jesus te queimando, queima. E agora Jesus, queima com fogo do céu, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Vai tocando, Jesus, toca do alto da cabeça até a planta dos pés, e vai queimando. Não adianta resistir todo o mal que está lutando contra a vida dela. Espírito opressor, Satanás perverso, demônio, o inferno que está lutando contra a vida dela, espírito de morte, o sangue de Jesus te queima. Grita, queima ele, queima pomba gira, queima pomba gira, queima. Não adianta resistir, Satanás, o sangue de Jesus te derrota. Vai queimando, Jesus, vai queimando, não adianta resistir. Cai por terra, Satanás, cai por terra e sai da vida dela, sai da mente dela, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, Senhor, aí. Perde a tua força, Satanás, perde a tua força, em nome de Jesus Cristo. Perde a tua força, demônio, perde a tua força, em nome de Jesus Cristo. Perde a tua força, Satanás. Tu perdeu, diabo. Tu ficaste revoltado contra a doutrina que foi pregada. Em nome de Jesus Cristo, não adianta resistir. Sai da vida dela, Satanás. Sai do coração dela, sai dos caminhos dela. Em nome de Jesus Cristo, toda a legião, pomba gira do inferno, porque estava armando o laço para matar ela. O sangue de Jesus, perde a tua força, em nome de Jesus Cristo. Perde a tua força, Satanás. Em nome de Jesus Cristo. Tu és derrotado pelo sangue de Jesus Cristo. Perdeste, Satanás. Tu quer matar ela, diabo, é? Mas tu perdeu, tu não vai matar. Jesus trouxe ela aqui, porque ele tem uma obra na vida dela, e tu foste derrotado pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Fala o teu nome, Satanás. Fala! Fala em nome de Jesus Cristo. Qual é o teu nome? Fala em nome de Jesus Cristo. Espírito da morte, não adianta resistir. Nós não vamos perder tempo. É pelo nome e pelo sangue de Jesus que tu foste derrotado. E é pelo esse nome e por este sangue que eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo. Sai da vida dela. Sai, Satanás. Sai todo mal. Em nome de Jesus. Sai. Diga amém. Aleluia. Diga amém, olha aqui para mim, irmã. Diga, o sangue de Jesus já me deu vitória. A senhora não quer reconciliar com Jesus hoje, irmã? Ainda não? Jesus está te dando este livramento. Amém? E a oportunidade, Jesus está te entregando esta noite. Mas não é por força nem por violência. Continua vindo na casa de Deus, tá?